comunicando a razão da esperança. O texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pela pregação, o anúncio, a comunicação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, aquilo que comunicamos e aquilo que anunciamos para as pessoas deve ser a mensagem genuína de Jesus Cristo. A pergunta para um momento como esse é: qual é a mensagem genuína de Jesus Cristo? Que Ele resolve situações financeiras, que Ele resolve doenças, que Ele resolve a tristeza no coração do homem, ou que apesar de fazer tudo isso, Ele é o Cristo Redentor da nossa alma? Eu fico com essa última resposta. O que deveríamos anunciar, baseados na palavra de Cristo ou na obra de Cristo, é: temos um Redentor para nossa alma. Temos um Salvador do nosso espírito. E a vida que parece ser longa, mas a vida que temos aqui nesse mundo sendo tão breve, porque chegar aos 80 anos, chegar aos 90 anos, aos 100 anos e achar que isso é muita coisa, comparado com a eternidade, não é nada. Sabe o que é a eternidade? Você quer viver quantos anos? Quer viver 100 anos? Pega aí 100 anos, pega mais uns 1000 anos, 1100, agora pega 1 bilhão de anos. Soma tudo isso, a gente tem 1 bilhão e um trocadinho. A eternidade é mais do que isso. Some 3 bilhões, 4 bilhões de anos. Nem a Terra tem isso. A eternidade, ela nos leva para perto do nosso Criador. A eternidade é a nossa vida verdadeira. A gente, de alguma forma, até pelos relatos bíblicos, a gente saiu de lá, veio a esse mundo e nós vamos voltar para lá. De Deus viemos e para Deus voltaremos. Então, o despertar de uma pessoa aqui nessa terra, que está achando que viver 80 anos, ou 90, ou 100 anos, achando que é viver a beça, o despertar dessa pessoa para a eternidade é algo crucial para a vida desse indivíduo. É algo muito importante para a vida de uma pessoa que às vezes pensa assim: depois da morte não tem mais nada. Depois da morte o que haverá? É um abismo? É um inferno? Para onde eu vou? Você sabia que as pessoas, elas são despertadas para a fé cristã quando ouvem a mensagem do Evangelho de Cristo? E em resumo, se a gente pudesse concentrar aqui, a essência da mensagem do Evangelho de Cristo é essa: Ele é o nosso Redentor e o Salvador da alma para a tal eternidade. É a coisa mais importante que um cristão precisa reconhecer. É a coisa mais valiosa que um ser humano precisa entender. Então, a obra de Cristo em nosso favor, morrendo lá na cruz, lá na Palestina, 2020 anos atrás, ela deve ser comunicada. A obra de Cristo em nosso favor é o que nos dá uma esperança de vida eterna. Por isso eu propus esse tema, comunicando a razão da esperança. Esperança do quê? De vida eterna com Deus. Nós não esperamos apenas bênçãos materiais da parte do Senhor, mas a gente aguarda a grande bênção espiritual. Você está aguardando de Deus a grande bênção espiritual? É aquela que você ainda não viu acontecer. Você sabe que ela é verdadeira, sabe que ela irá acontecer, porque eu lhe anuncio isto. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos anuncia isto. Um dia estaremos com o Senhor, um dia voltaremos para Ele. De Deus viemos, para Deus voltaremos. Passaremos a eternidade com o Senhor nos céus, na nova terra, nos novos céus. Então a gente aguarda a grande bênção espiritual. Se houver alguém entre nós aqui que ainda no dia de hoje
ou alguém que está assistindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, que diga: eu não estou aguardando nenhuma bênção espiritual, quanto mais a grande bênção espiritual. O que eu quero de Deus é que Ele me cure, o que eu quero de Deus é que Ele me restaure, o que eu quero de Deus é que Ele me dê uma vida nova, um carro novo, uma casa boa. O que eu quero de Deus é que Ele me dê muito dinheiro, muita bufunfa. Pode ser que alguém responda isso nesse momento, assistindo essa palavra, e eu vou mostrar para você o texto de Coríntios 15:19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma outra versão que diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Ora, então, quer dizer que para eu ser evangélico, para eu ser cristão, eu preciso fazer voto de pobreza, eu preciso fazer o quê? Não, na verdade, eu vou lhe afirmar uma coisa: o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele pode nos curar de qualquer doença, simples ou complicada. Deus é tão poderoso que Ele pode nos dar grande provisão, fazer sair na hora da pescaria, da boca de um peixe, uma moeda de ouro, sabe? Ele pode multiplicar alimentos, Ele pode proporcionar vida plena, abastada. Deus pode proporcionar paz onde só há guerra. Deus pode nos dar felicidades mil, de forma que a tristeza do passado já nem nos atinja. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele pode fazer mil coisas por nós. Mas o objetivo principal de Jesus Cristo, o Senhor, e eu diria mais categoricamente, o objetivo principal de Jesus Cristo, o Redentor, é para com a nossa alma, que se não estiver nos cuidados dEle, que se não estiver nas mãos dEle, que se não estiver debaixo da graça dEle, a nossa alma simplesmente assim se perde. E aí eu não estou falando de 80 anos, 90 anos ou 100 anos que a gente viva nesta terra. Eu estou falando de perdição por 1 bilhão de anos, mais 1 bilhão de anos, mais 1 bilhão de anos, e a gente perde a conta para a eternidade. Então, nós não podemos criar apenas a expectativa de que Deus nos dê coisas deste mundo. Isso é secundário. Nós não podemos ficar aguardando da parte de Deus apenas as bênçãos materiais. Eu acredito até que Deus nos dá coisas nos recompensando. Por isso é que entra toda uma questão de fidelidade, de justiça, de honestidade. E a quem mais busca, Deus mais dá coisas. Quem mais é honesto, Deus abre portas, sim. Mas isso é para um plano, para essa terra. Agora, quanto à minha alma e quanto ao que as pessoas precisam ouvir lá fora, a razão da nossa grande e verdadeira esperança em Cristo, o que nós temos comunicado às pessoas? Que Cristo apenas faz certos reparos, Ele apenas reconstrói a nossa vida e Ele apenas abençoa a nossa vida aqui? Ou a gente está dizendo para as pessoas: ei, sem Cristo a tua alma estará perdida por toda a eternidade. Amigo, venha para Cristo. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Estou entendendo, bispo? Aquela grande esperança, a tal grande bênção espiritual que eu aguardo de Jesus, eu preciso comunicar isto? Sim. Romanos 5:2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança do quê? De um dia encontrarmos a glória de Deus. Aqui Paulo está falando de um assunto: olha, a gente chegou num outro nível, né, num outro patamar, a gente vive uma fé verdadeira, a gente está firme e a gente se gloria nisso, a gente se regozija, a gente se alegra. A gente faz o que faz. Paulo era um desbravador.
Ele ia para cidades onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. A gente está falando de 2000 anos atrás. Agora, nos dias de hoje, parece até que o evangelho está já muito bem divulgado, né, difundido. Eu falei aqui domingo, no Brasil, nós somos quase 70% da população cristã, porém, um cristianismo variado. Se você selecionar os protestantes, os evangélicos, né, você cai para 30%. Mas, enfim, é um número bom. Eu fico até pensando, se não houvesse evangelização, seria pior. A população do Brasil inteira, 30% dela é evangélica, é protestante, é cristã do ramo protestante ou até pentecostal, naturalmente. Mas assim, existem países, hoje em dia, que tem menos de 1% da população cristã, evangélica. Então, se a gente olha para o Brasil, aí olha para os Estados Unidos são 60% de protestantes, de evangélicos. Você olha para o Brasil, você se sente confortável. Você tem rádio gospel, rádio evangélica, tem TV evangélica, tem produtos evangélicos, livraria só de livros evangélicos. Lojas, né? Lojas com esse ramo da coisa evangélica. A gente não é proibido de pregar o evangelho. Existem até uns outros produtos que eu não entendo por que é evangélico. Sei lá, sabonete evangélico. Sabonete que se converteu, né? Então tem o sabão em pó evangélico. Eu não entendo muito bem por que isso acontece, tá? Existe moda evangélica. Moda evangélica pro verão, pra praia. Não deve ser nada indecente, né? Deve ser uma coisa bem cheia de cuidados. Mas assim, o mundo evangélico no Brasil, por exemplo, nos ilude pensando que tá tudo muito bom, a obra tá feita. O que as pessoas no passado, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, tinham como discurso, né, dizendo assim, eu sou católico não praticante. Hoje em dia tem o cara que diz, não, eu sou evangélico. Ele não vai à igreja, ele não tem uma Bíblia, ele não tem nenhuma referência, da vida dele não sai nada referente ao evangelho, mas a pessoa não tem pudor, não tem medo, não tem temor de dizer, não, qual é a tua religião? Sou evangélico, porque a mãe é, porque a avó é, porque visitou a igreja já várias... As pessoas não têm nem a vergonha, o avexamento, como no passado, de se dizerem crentes. Com isso, volto a dizer, a gente fica iludido, achando que as pessoas estão muito bem, que já encontraram Deus. E a gente faz o quê? A gente silencia. A gente faz calar uma voz tão poderosa, que é o nosso testemunho, de apenas dizer da nossa esperança em Deus. Então eu tenho que anunciar as minhas esperanças em Deus. Mas calma aí, eu não tenho que dar esperança para o indivíduo? Tem, mas... sabe como é que você impacta um coração? Sabe como é que você toca o coração de alguém? Falando daquilo que Deus fez na sua vida. E você dizendo da tua esperança em Deus, ela vai então ser tocada por aquele testemunho, por aquela palavra. E depois, é claro, a obra será de Deus, de convencer aquela pessoa a seguir o mesmo caminho que você segue. Mas a gente vê um evangelizado, o outro que frequenta a igreja, o outro que é dali, de lá, de cá. A gente relaxa. A gente não comunica essa esperança. Ou, pior ainda, ou a gente sequer tem na cabeça, na mente, no coração, queimando como um fogo aqui no nosso peito, ou a gente sequer tem a lembrança diária de que a nossa grande esperança em Deus é a vida eterna.
Eu não me esqueço um só dia de que eu estava perdido e aos 16 anos de idade Deus me chamou, me converteu e a minha alma foi salva. Eu não me esqueço um só dia de que eu poderia de manhã já, sabe, amanhecer morto, porque eu sei, a misericórdia de Deus que se renovou, Deus salvou a minha alma, Ele salva a alma e também me abençoa. Eu tenho uma esperança, aliás, eu não tenho problemas nenhum com a morte, como muita gente tem. Ai, a morte parece um grande monstro. A morte para mim seria lucro, digo isso sem demagogia. A morte para mim seria um passo gigantesco para coisas muito mais excelentes, porque eu estaria com o meu Senhor. Então, o ponto mais crucial ainda é esse. Ou a gente acaba se calando e não fala daquilo que a gente tem esperança, ou então a gente sequer tem no nosso peito essa esperança. Aí, o mesmo Paulo que falou aqui em Romanos, ele fala para Timóteo 4,10, ora, é para esse fim que labutamos, que a gente luta e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo, falando para Timóteo, ele menciona a salvação do ser humano. E ele diz, é nisto que colocamos a nossa esperança. Quando ele escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança. Por isso que eu disse aqui, né, a grande bênção espiritual. Não, eu estou aguardando aí sair aquela causa na justiça. Será para mim a grande bênção da minha vida. Pode ser uma bênção grande, mas a grande bênção é esta aqui, ó. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então a gente precisa acordar e dormir e levantar e caminhar e trabalhar e fazer todas as nossas atividades, lembrando sempre disso. Eu tenho a alma salva por aquele que resgatou a minha vida das trevas espirituais. E na hora que você entra nesse tipo de compreensão, eu posso garantir a todos vocês, quando você entra nesse tipo de compreensão, de que a tua alma é salva, é resgatada, nada mais nesse mundo aqui, dos 80 anos, dos 90 anos, dos 100 anos, das perdas, dos ganhos, dos lucros, do fracasso, da falência, disso, daquilo, da morte, da incompreensão, das traições, da punhalada nas costas, do tapete puxado, de tudo. Nada mais nesse mundo nos abala. A gente tem uma compreensão de que eu estou aguardando a bendita bênção, a bendita graça, né? A grande bênção espiritual. Eu estou aguardando a bendita esperança da manifestação de Deus. E uma das palavras mais emblemáticas, né, que Paulo de novo utiliza nesse mesmo sentido. Você vê, a gente leu aqui Coríntios, Romanos, Timóteo, Tito. Agora em Colossenses 1:27, ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre as pessoas, né? Entre a gente, os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa igreja, a gente costuma sempre dizer, né? Cristo em nós é a esperança da glória. É isso que a gente tem que levantar todos os dias, ir deitar, dormir e acordar, almoçar e jantar, tendo isso no coração. Cristo em nós é a esperança que eu tenho de viver lá na glória. Ainda não é visível aos nossos olhos, porque a gente está aqui se vendo, carne e ossos, nessa terra. A gente tem os desafios desse mundo. Você não muda de uma hora para outra, pega lá uma chavinha e clica para lá e você vai para o âmbito espiritual. Opa, e vira um ser luminoso e vai lá para as ruas celestiais e aí volta a hora que tudo acalma. Não.
É 24 horas por dia, 7 dias na semana, a gente enfrentando coisas desta vida, dos desafios, é a conta que falta lá para pagar, é o dinheiro que não entrou, é a saúde que debilita, é a morte beirando as pessoas. Então a gente vê tristeza, a gente vê agonia, e a gente não viu ainda de verdade aquilo que haverá de acontecer, mas Cristo em nós é a esperança daquela vida lá na glória. Então todos nós, uma vez conscientes disso, uma vez esperançosos dessa grande bênção, todos nós devemos comunicar as nossas razões do porquê a gente tem esperanças em Deus. Fulano, vamos lá na minha igreja? Ah, vamos, tal. É quando? Domingo, 9 horas da manhã. Mas por que eu vou lá? Quais são os motivos que você dá a alguém para trazer a pessoa à igreja? É que lá tem um louvor maravilhoso. É que lá tem, sei lá, a parede é muito bonitamente pintada. A maioria das igrejas fazem um marketing pesado, dizendo, não, porque lá você vai sair liberto, lá você vai arrumar alguém, lá Deus vai te prosperar, lá você vai fazer uma campanha, lá você vai... Aí, geralmente faz um marketing pesado. Há ali todo um aspecto de análise. A pessoa pensa, pô, eu vou lá, está dando certo para um, para outro, eu vou lá, vou investir nisso, vou apostar nisso, tá? Mas pouco se convidam pessoas para vir à igreja para estudar mais a respeito daquele que é o Salvador e o Redentor da alma daquele indivíduo perdido, que enquanto ele não vem, não necessariamente para a igreja, mas enquanto ele não vem para o ambiente espiritual, ele não se desperta para isso. Então, ou a gente está se calando, ou a gente está achando que a palavra já correu pelo mundo inteiro e aí acabou, evangelização, ou a gente sequer tem essa esperança. Deus nos livre da gente ficar vivendo o resto de nossas vidas, aguardando em Deus apenas coisas deste mundo. Eu disse Deus nos livre, né, da gente viver o resto de nossas vidas aguardando em Deus apenas coisas deste mundo. Deus nos livre. Não ouvi um amém, mas tudo bem. Deus nos livre disso. Porque se Cristo representar para nós qualquer outra coisa diferente do Redentor da alma, Deus nos livre disso. Amém. Eu sei que todos os dias tem gente se convertendo a Cristo. O mundo tem se tornado um mundo mais cristianizado. A gente pode ver cada dia cristãos, né, em várias áreas, né, de esferas de ação. Gente no governo, por exemplo. É claro, nenhum de nós, nenhum cristão pode ficar intimidado. Porque não, aqui eu falo, aqui eu não falo, aqui eu anuncio, aqui eu não anuncio. A gente não pode silenciar. Mas bispo, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, que eu tenho que falar da minha esperança, mas bispo, não dá para explicar muito bem o que é o evangelho e o que aconteceu aqui na minha vida. Não dá para explicar muito bem, porque foi um milagre, Deus tem me salvado. Então diga para as pessoas o milagre que foi. Bispo, parece loucura se eu sentar com alguém e for explicar para essa pessoa como é que eu creio em Deus. Vai parecer uma bobagem, vai parecer uma loucura. Um Deus que eu não vejo, um Deus invisível. Jesus Cristo que viveu nessa terra 2020 anos, eu acredito nele. E, bispo, vai parecer loucura eu sentar com o meu chefe e falar para ele que eu creio num Deus vivo que vive aqui dentro de mim. Como é que ele vai acreditar nisso? Que seja loucura. Mas que você não perca a oportunidade de comunicar. 1 Coríntios 1,18 diz, certamente, eu até concordo com todos vocês, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós deveríamos estar empolgados, falando da graça de Deus às pessoas, falando daquilo que Ele já operou em nós. Aliás, o melhor tipo de evangelização, o que mais impacta o coração das pessoas é
é a comunicação do que o Cristo fez na tua vida, o milagre que Ele operou, a transformação que Ele fez em você e a esperança de salvação que o crente tem para contar. Mas a pessoa não vai entender. Não é para ela entender racionalmente. Você acha que a gente está falando de coisa racional? Você acha que a gente está falando de pura didática? Será que um caderninho todo bem escrito, com uma teologia muito perfeita, vai fazer o coração de alguém explodir de alegria para Deus? Não, vai ajudar a pessoa a entender coisas de Deus. Você pode entregar um folheto, aquilo ali vai ajudar a pessoa a entender mais uma coisa sobre Deus. Você evangeliza a pessoa, você fala do que Ele fez em você. Mas na verdade, é como que se uma pessoa plantasse a semente naquele coração, viesse o outro, regasse, acompanhasse e tal, mas o milagre do crescimento, da germinação, só Deus para fazer. É como aquela palavra do convencimento, né? O Espírito Santo é que nos convence da nossa condição de pecadores ou de necessitados de Deus. Então, você anuncia, mas quem vai convencer é Deus. Então fale do que houve com você. Mas vai parecer loucura. Eu concordo, a mensagem da cruz é loucura. Agora, verdade é que depois do nosso encontro com Cristo, nós passamos a ser luz no mundo de trevas. Queira você ou não. Aceite você isto ou não aceite. Depois do teu encontro com Cristo, você passou a ser luz nesse mundo. O diabo, os demônios todos, o mundo espiritual que consegue te ver, eles veem a luz de Deus que está em você. As pessoas à nossa volta podem não ver isso, até porque a gente não consegue ver o aspecto espiritual. Mas quando você comunica o Evangelho, de alguma forma, essa luz vai iluminando essas pessoas. O próprio Jesus falou isso em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. E olha só a dica, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, todo mundo vê. A ideia é justamente essa. Você não pode pegar uma luz, não dá para apagar, não dá para esconder essa luz. A luz, ela brilha no meio da escuridão. Um pontinho de luz dissipa bastante trevas. O versículo 15 ele disse, também não se acende uma candeia para colocar debaixo do móvel, debaixo do alqueire. Mas você acende e você coloca no velador, você coloca no alto e alumia todos que se encontram na casa. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente é uma ponte que leva as pessoas a reconhecerem Deus. A gente é um pontinho de luz. Não, mas eu vou ficar aqui no meu canto, não vou falar nada para ninguém, eu não vou fazer brilhar essa luz. Você deveria fazer brilhar essa luz, porque luz, queira você ou não, aceite você ou não, luz do mundo, você já é. Vocês são a luz do mundo. Agora, faça brilhar essa luz. Não há muito... não há um propósito de você acender a vela e colocar debaixo do móvel. Você bota no alto. Então, nós somos as melhores testemunhas daquilo que Ele, o Senhor, operou em nossas vidas. A gente não gosta de dar testemunho dos outros? A gente gosta. O fulano de tal, que era um artista, que não sei o que, aí fez, aconteceu, agora virou crente. Fulano de tal, que era traficante, ia na Colômbia, trazia drogas, agora se converteu, a gente gosta. O outro era travesti, a gente dá o testemunho dos outros, a gente fica feliz com o testemunho dos outros, quando são testemunhos assim, impactantes, né? Umas coisas extraordinárias, mas assim, nós somos as melhores testemunhas daquilo que Ele, o Senhor, operou em nossa história. A gente precisa comunicar isso, da esperança que a gente alcançou nele. Eu era perdido e agora eu me encontrei, Jesus me restaurou, eu tinha um vício, não tenho mais, eu tinha um desvio de conduta, não tenho mais. O teu testemunho pode ser assim, pode parecer, tá? Muito simples. Mas quando você senta com a pessoa e comunica a ela,
ela vai verificar no brilho do teu olhar, nas tuas palavras, a veracidade, a verdade do teu testemunho. Aí aquilo ali, gente, aquilo ali vai ficar martelando na cabeça dela para sempre. Não tem volta. É como colocar uma semente lá naquele coraçãozinho de terra fértil, não tem volta. Uma hora aquela semente germina. Mas bispo, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar de Jesus. Não tenha medo, não fique intimidado. Quando Deus chama você para anunciar a palavra dele, a mensagem e comunicar a tua esperança para os outros, ele está lá com você. Ele vai com você. No domingo, eu li aqui um trechinho de Atos, no capítulo 26, que fala de Paulo. E foi o quê? Veja bem, Paulo foi um perseguidor da igreja, ele autorizava que se matassem os crentes, ele ganhou dinheiro dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para perseguir os cristãos. E aí Jesus encontra Paulo, diz para ele: Paulo, você vai ser um servo meu, você vai levar o evangelho às pessoas. Provavelmente ele deve ter pensado: eu não posso levar o evangelho para aqueles que eu perseguia. Imagina, já passei lá por alguma cidade, mandando matar todo mundo, prendendo todo mundo. Agora eu chego lá de novo, ou eles vão sair correndo de mim, ou eles vão me prender, ou eles vão me atacar. Então havia esse drama na mente de Paulo. O Paulo perseguidor, que agora era um cristão, chamado pelo próprio Jesus, como é que ele ia conviver no meio dos outros antigos cristãos que ele perseguia? E outra coisa, não só por um lado, mas pelo outro lado. Ele era judeu ali, sabe, enraizado nas tradições judaicas. Como é que ele ia lidar com essa questão judaica? Ele já havia sido comissionado, ele havia sido pago para perseguir cristãos. Como é que agora ele ia dizer para os antigos amigos, antigos companheiros: ó, agora eu estou do lado de lá, eu virei a casaca. Então, naturalmente, ele iria ser perseguido pelo povo judeu. Mas Deus disse para Paulo: Paulo, eu te criei para isso, eu te envio para isso, e eu estarei contigo nisso. A mesma coisa acontece conosco. Olha lá o Atos 26, 17. Eu vou livrar você, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que privilégio! Jesus falando diretamente com Paulo. Ele não tinha andado com Jesus, o Jesus carnal, físico. Ele recebeu uma visitação do Jesus espiritual, ressuscitado. E aí no que ele pensava: eu vou pregar para quem, se eu antes perseguia? Aí Jesus fala: eu vou te livrar no meio dos gentios. Como é que eu me volto para os meus irmãos judeus, que eles me pagavam antes para eu matar os crentes, e agora eu vou dizer que não faço mais isso? Eu vou te livrar do povo. Livrando-te do povo e dos gentios, com a missão bem certeira, né? Para os quais eu te envio. E olha o propósito, né? Esse 18 é tremendo. Ele diz para Paulo: você vai abrir os olhos deles e vai converter eles das trevas, você vai converter o caminho deles para a luz. Você vai tirar as pessoas do poder de Satanás, da potestade de Satanás, das garras de Satanás, vai tirar das mãos de Satanás, tirou, e vai colocar nas mãos de Deus, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados. Então a mensagem principal, de novo, é configurada aqui. A grande mensagem, a grande bênção que deveríamos esperar é a remissão dos pecados para a eternidade. E aí Deus fala que vai fazer tudo isso com Paulo, livrando ele, dando uma grande missão para ele. Não vai fazer conosco? Se Paulo enfrentou um monte de soldados, enfrentou um monte de governantes, de reis, e isso, daquilo, os sumos sacerdotes, todos furiosos, não vai ser com cada um de nós, falando às vezes para uma pessoinha, lá no bairro, na rua, no trabalho? Será que tem alguém tão feroz contra você, que se você falar do evangelho, a pessoa vai puxar uma arma, vai te dar um tiro na cara?
Que Paulo estava assim, ó, pertinho disso aqui, de tomar não um tiro na cara, mas uma espadada no peito. E a gente fica assombrado, achando que aquela pessoa que uma vez você saiu para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e aquela pessoa disse, esses crentes, você fica assombrado, porque ficou na tua memória, para aquele ali eu não chego nem perto, para aquele ali eu não falo nada, porque um dia ele quase me matou. Quase que te matou nada. Aquele familiar que quando encontra com você, já dá a deixa, né? Eu discuto qualquer coisa, menos religião. A gente fica intimidado, né? Enquanto que a ordem de Jesus, para todos nós, ouça, para todos nós. Coloquei aqui na nova versão internacional, Marcos 16:15. A ordem de Jesus é assim, ó. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Né? Na nossa Bíblia mais tradicional tem ide e pregai. Né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aquelas que parecem que estão ouvindo de bom coração, aquelas que são brabas, parece que não estão ouvindo nada. Aquelas que ficam ali te ouvindo, com muita paciência. Aquelas que não têm paciência. Pregue o evangelho para todas as pessoas. Então, é isso que eu queria propor nesses dias. Amadureça esta ideia aí dentro do seu coração. Procure, de propósito, compartilhar a fé. Jamais perca a oportunidade de compartilhar o evangelho. Esteja sempre pronto para você comunicar aquilo que você tem de esperança. O que mais vai valer numa evangelização, numa forma de você passar o que você crê em Cristo, o que mais vai valer é isso, o que você tem de esperança. Então, qual é o depoimento que você consegue dar para alguém? Qual é aquele minuto, um minuto, que você diga para a pessoa, olha só, eu era assim, Jesus me encontrou, agora eu sou assim, e tenho uma esperança de salvação. Em um minuto você pode fazer o seu testemunho, dar o seu testemunho para alguém. E estou falando disso de um minuto por quê? Porque a gente fala de tantos assuntos, a gente precisa de propósito encaixar no meio dos nossos assuntos a evangelização. É como Pedro diz, né? 1 Pedro 3, versículos 15 ao 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro, muito sábio, né? Ele que aparentemente era um homem muito bruto, e ele pegou uma vez uma faca, uma espada, e cortou a orelha de um soldado. Tal, muito afoito. Aqui estava Pedro amadurecido, né, dizendo, olha, vamos aproveitar uma brecha e vamos falar de Cristo, vamos mostrar a razão da esperança, e se alguém perguntar, a gente fala na lata, pá. Aí parece que ele cai em si, né? Se é realmente que Pedro era muito afoito, muito briguento, ele diz, fazendo com mansidão, fazendo com temor, fazendo com boa consciência, aproveitando as oportunidades, né? Você não vai pegar a Bíblia e vai dizer, vem cá, eu vou te tirar o demônio, pá, para o colega de trabalho. Não, você tem que anunciar o evangelho de forma amável. Eu termino mostrando para os irmãos aqui um texto de Coríntios, na segunda carta, e eu quero dizer o seguinte com esse texto, que mesmo que muitos não acreditem no que você venha a testemunhar e a dizer, mesmo que muitos não deem crédito para você, não pare. Porque a obra não é sua, a obra é de Deus. E aí Coríntios 4:3 diz assim, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Aliás, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a pessoa de Cristo, na face de Cristo. Então, Paulo está dizendo até aqui o seguinte: olha, tem muita gente cega, tem muita gente seguindo uma outra religião, e o Deus deste mundo, o Deus desse século, cegou essa pessoa. E a gente precisa iluminar essa pessoa, a gente precisa tirar a venda dos olhos. Se Deus disse que iria iluminar tanta gente e já nos iluminou, vamos então fazer isso. Agora, a gente não vai falar somente da gente, que eu sou muito bom, que eu sou muito legal. Não, a gente vai anunciar Cristo. Nós somos os servos dele. E aí você pensa que você não tem capacidade, você pensa que o teu depoimento não vai ser tão poderoso, você pensa que o teu testemunho não vai ser tão eficaz, você pensa que não consegue convencer as pessoas de coisa nenhuma. Mas a tua missão é somente falar. Que olha lá o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que está aqui dentro da nossa vida, da nossa história? Que a gente é de barro, a nossa história é de barro. Mas que tesouro é esse? Todo o depoimento, todo o testemunho, tudo que você fala do que Cristo fez na sua vida, e a pessoa depois, tocada por Deus, influenciada por Deus, ela terá a conversão devida. A gente vai continuar sendo um vasinho de barro, cheio de imperfeições, cheio de dramas, mas se a gente expuser o que está aqui dentro, brilhando como ouro, as pessoas vão se interessar por isso. Agora, se eu não expuser, se eu não comunicar, as pessoas vão ver apenas o vaso de barro e vão dizer, tá bom. Mas mesmo sendo falhos, imperfeitos, não tendo talvez um bom discurso, não sendo tão convincentes, mesmo com essa aparência de vaso de barro, não é que Deus usa a sua vida, a sua vida, a sua vida, a minha vida. E através do que a gente comunica, do que a gente fala, Ele mostra um tesouro que está aqui dentro de nós. E aí esse tesouro resplandece para mais um, que depois resplandece para mais um, para mais outro, outro. E quando você vê, você serviu a Deus, você cumpriu o propósito de Deus na tua vida. Então, passe o resto dos seus dias comunicando a razão da esperança que você tem em Cristo para a eternidade. Se você recebe isso, diga amém. É uma grande missão que a gente tem, né? Amém, amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.